Antes mesmo de começarmos essa reflexão, convido você a fazer uma pausa agora. Desacelere o pensamento e abra o seu coração, não apenas para ler palavras, mas para ouvir o que Deus quer falar com você hoje através delas. Talvez essa mensagem seja exatamente o que você precisa nesse momento. Quem anda na retidão teme ao Senhor, mas quem se desvia dos seus caminhos o despreza. Provérbios 14:2. Esse versículo nos revela um princípio fundamental da vida espiritual. Existe uma ligação direta entre a nossa forma de viver e o nosso respeito por Deus. Andar na retidão significa buscar viver com honestidade, justiça, amor e fidelidade aos princípios ensinados pelo Senhor. Isso não é apenas sobre seguir regras por obrigação, mas porque reconhecemos a grandeza e a santidade de Deus e desejamos agradá-lo. A retidão é um reflexo do temor do Senhor em nossas atitudes diárias, no trabalho, na família, no modo como tratamos os outros, mesmo quando ninguém está olhando. A Bíblia nos ensina que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, Provérbios 9:10. Ou seja, é o ponto de partida para uma vida equilibrada e abençoada. Quando respeitamos Deus de verdade, não é por medo punitivo, mas por reverência, por amor, por gratidão pelo que Ele é e pelo que faz por nós. Por outro lado, quem escolhe se desviar dos caminhos do Senhor demonstra desprezo, ignorando deliberadamente aquilo que foi revelado por Deus como sendo bom, justo e verdadeiro. Desprezar a Deus não significa apenas palavras duras ou atitudes declaradas contra Ele. Muitas vezes é no simples ato de desconsiderar sua vontade, de negligenciar os princípios do Evangelho que mostramos esse desprezo. Se essa palavra tocou você de alguma forma, escreva nos comentários: Senhor, eu escolho te honrar com minha vida. Quando Provérbios 14:2 nos fala sobre andar na retidão, não está se referindo a uma vida perfeita ou sem erros, mas a uma postura sincera de quem escolhe caminhar na direção certa, mesmo tropeçando de vez em quando. Deus não espera de nós uma perfeição inalcançável, mas um coração disposto a se levantar sempre que cair, buscando a orientação dele a cada passo. A retidão não é um peso, mas uma proteção. Imagine alguém caminhando por uma estrada perigosa à noite, sem luz, cheia de buracos. Assim é a vida de quem se desvia dos caminhos de Deus. Há riscos, quedas, confusões. Mas aquele que anda na retidão tem o Senhor como luz para os seus passos, como diz o Salmo 119:105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Andar na retidão nos protege de escolhas que mais tarde nos trariam tristeza, arrependimento, marcas difíceis de apagar. É como seguir um mapa confiável em meio a um território desconhecido. Sem esse mapa, estamos sujeitos a nos perder. Quem despreza os caminhos de Deus age como alguém que joga fora esse mapa, confiando apenas em si mesmo, correndo o risco de se machucar no percurso. Essa escolha entre a retidão e o desvio é diária. Não basta apenas querer no domingo ou nos momentos difíceis. É necessário decidir todos os dias. Hoje, mais uma vez, quero andar conforme a vontade de Deus. Mesmo nas pequenas decisões, falar ou calar, agir ou esperar, perdoar ou guardar rancor. Se você deseja andar todos os dias sob a luz de Deus, escreva agora: quero caminhar na luz. Quando olhamos para a expressão teme ao Senhor, no versículo de Provérbios 14:2, é importante entender que esse temor não é um medo que nos afasta, mas um respeito profundo que nos aproxima. É como o respeito de um filho que ama seu pai e, por amor, escolhe não fazer aquilo que poderia entristecê-lo. O temor do Senhor envolve reconhecer que Ele é justo, santo e infinitamente maior do que nós, mas também é um Pai amoroso, pronto para nos ensinar e corrigir.
Muitos confundem o temor de Deus com viver uma fé cheia de culpas e medos. Mas, na verdade, quem teme ao Senhor caminha com segurança, porque sabe onde está pisando. A presença de Deus gera segurança e não terror. É como navegar num barco em meio a tempestades, mas com o capitão certo guiando. Quem anda em retidão, movido por esse temor saudável, vive com mais paz no coração. Por outro lado, a expressão "quem se desvia dos seus caminhos o despreza" também nos convida à reflexão. Não se trata apenas de pessoas que declaradamente dizem não acreditar em Deus, mas também daqueles que, mesmo sabendo o que é certo, escolhem ignorar. É um desprezo silencioso que vai se manifestando nas pequenas decisões do dia a dia. Quando mentimos para nos livrar de algo, quando somos injustos para levar vantagem, quando tratamos alguém com desprezo. É por isso que Deus nos chama para um caminho de constante vigilância, para não cairmos nesses desvios. Não precisamos ser radicais a ponto de achar que qualquer erro já nos coloca do lado dos que desprezam a Deus. Mas precisamos sim ter um coração atento, humilde, pronto para se corrigir. A Bíblia diz em Provérbios 28:13, "O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia." Se você quer viver esse temor que traz paz e segurança, comente agora: "Eu escolho temer ao Senhor de coração." Muitos pensam que andar na retidão exige força apenas humana, mas a verdade é que ninguém consegue se manter firme por si mesmo. Precisamos da ajuda de Deus. É o Espírito Santo que nos fortalece, nos orienta e nos dá discernimento para escolher o caminho certo. Jesus disse em João 16:13, "Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade." Isso mostra que não estamos sozinhos na caminhada. Quando o versículo fala de se desviar dos caminhos, podemos imaginar uma estrada com várias bifurcações. Às vezes, por distração ou autoconfiança, a pessoa decide pegar um atalho. No início, parece até mais fácil ou mais rápido, mas depois surgem as dificuldades, as armadilhas e os perigos que ela não esperava. Assim acontece espiritualmente. O desvio nunca leva para um lugar melhor do que o caminho traçado por Deus. Muitos já experimentaram isso. Tomaram decisões sem consultar a Deus, escolheram relacionamentos, negócios ou atitudes que pareciam boas aos olhos, mas logo perceberam que estavam andando longe da vontade dele. E o mais difícil é admitir o erro, dar meia volta e recomeçar. Mas esse é o convite de Deus. Se você percebe que se desviou, não tenha medo de voltar. O Senhor sempre está pronto para receber de volta aquele que deseja se alinhar novamente aos seus caminhos. O próprio Jesus contou a parábola do filho pródigo para mostrar essa verdade. O filho que se afastou do pai gastou tudo, viveu do seu jeito, mas um dia percebeu que longe da casa do pai não havia verdadeira paz. Voltou arrependido, e o pai o recebeu com festa. Esse é o coração de Deus por nós. Ele deseja nossa retidão, não para nos prender, mas para nos proteger e abençoar. Se hoje você sente que precisa voltar aos caminhos de Deus, declare nos comentários: "Senhor, eu volto para ti hoje." Andar na retidão, como diz Provérbios 14:2, não significa que a jornada será sempre fácil ou livre de desafios. Pelo contrário, muitas vezes quem escolhe o caminho reto encontra dificuldades justamente por não seguir o fluxo comum do mundo. Em um tempo onde muitas pessoas escolhem a mentira para se dar bem ou a injustiça para ganhar vantagem, quem decide viver com integridade acaba nadando contra a correnteza. Mas é exatamente aí que Deus se manifesta de forma mais poderosa. O próprio Senhor Jesus nos ensinou em Mateus 7:13 e 14 que a porta larga e o caminho espaçoso são aqueles que conduzem à perdição, e muitos escolhem por ali. Mas o caminho estreito, aquele que leva à vida, é encontrado por poucos.
E esse caminho estreito nada mais é do que a retidão, a escolha de fazer o certo mesmo quando ninguém está olhando, mesmo quando isso nos custa algo. Em muitos momentos da vida, ser honesto, falar a verdade, perdoar, agir com bondade pode parecer que nos deixa em desvantagem. Mas a palavra garante que Deus honra aqueles que o honram. 1 Samuel 2,30 diz: aos que me honram, honrarei, porém, os que me desprezam serão desmerecidos. Isso significa que, mesmo que o reconhecimento humano não venha, mesmo que ninguém elogie ou valorize sua escolha de fazer o bem, Deus vê, Deus recompensa. Talvez você já passou por situações em que escolheu a retidão, mas se sentiu sozinho ou até mesmo prejudicado por isso. Mas guarde essa certeza no coração. A verdadeira recompensa não é apenas nesta vida, mas na eternidade. Andar nos caminhos do Senhor é plantar sementes de paz, de justiça, de amor, que florescem no tempo certo, segundo o propósito de Deus. Não desanime de fazer o bem, ainda que pareça que ninguém está vendo. Se você escolhe o caminho estreito da retidão, mesmo quando é difícil, escreva: eu continuo firme na verdade. Algo que precisamos compreender profundamente é que a retidão começa no coração. Não se trata apenas de ações externas, de aparência, mas daquilo que carregamos dentro de nós. Jesus alertou em Mateus 23, 27 e 28 sobre os fariseus, dizendo que por fora pareciam justos aos olhos dos homens, mas por dentro estavam cheios de hipocrisia e maldade. Ou seja, não adianta parecer reto se o coração está longe de Deus. Quando Provérbios 14:2 fala de andar na retidão, a palavra andar indica movimento contínuo. Não é um ato isolado, mas um estilo de vida. E para que essa caminhada seja verdadeira, precisa partir de um coração alinhado com os valores do reino de Deus. É por isso que Davi, no Salmo 139, 23, 24, orou pedindo: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Essa oração nos ensina a humildade de reconhecer que nem sempre conseguimos ver com clareza nossos próprios desvios. Por vezes, podemos achar que estamos certos, mas na verdade estamos alimentando orgulho, inveja, ganância ou até mesmo uma falsa justiça baseada em nosso próprio entendimento. Somente Deus pode sondar o coração e nos mostrar o que precisa ser corrigido. Então, andar em retidão envolve um exercício diário de autoconhecimento e entrega. Precisamos nos perguntar com sinceridade: o que estou carregando no meu coração? Meus pensamentos, sentimentos e intenções estão agradando a Deus? E quando percebemos algo fora do lugar, é hora de confessar, pedir perdão e recomeçar. A boa notícia é que Deus sempre está disposto a nos purificar, a nos renovar, quando nos achegamos a Ele com sinceridade e arrependimento. Se você deseja ter um coração alinhado com Deus, escreva agora: Senhor, sonda o meu coração e guia-me na retidão. Além de ser uma escolha pessoal, andar na retidão também impacta diretamente as pessoas ao nosso redor. Às vezes, não percebemos o quanto nosso exemplo influencia amigos, familiares e até desconhecidos. Em um mundo onde muitos vivem guiados por interesses egoístas, quem age com honestidade e temor ao Senhor se torna uma luz no meio das trevas. Jesus disse em Mateus 5, 14 e 16: vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Perceba, as boas obras, ou seja, as atitudes de retidão e justiça, não são apenas para benefício próprio, mas para glorificar a Deus e despertar outras pessoas para a verdade.
Isso quer dizer que sua forma de falar, de agir, de resolver conflitos, de lidar com dificuldades, tudo isso pode ser usado por Deus para alcançar corações. Às vezes você pode pensar: eu não prego, não sei falar bonito, mas o seu testemunho silencioso, sua postura firme e justa, já é uma pregação viva. É importante lembrar que essa influência também vale dentro de casa. Muitos filhos aprendem mais pelo exemplo dos pais do que pelas palavras. Muitos amigos passam a admirar a fé verdadeira quando veem alguém vivendo de maneira diferente, mesmo sem alarde ou ostentação. Por isso, nunca subestime o valor da retidão no seu dia a dia. Você pode estar sendo resposta de oração para alguém apenas por permanecer firme nos caminhos do Senhor, mesmo quando ninguém está aplaudindo ou reconhecendo. Se você quer ser essa luz na vida de outras pessoas, declare agora nos comentários: Senhor, usa minha vida para te glorificar. Quando escolhemos viver em retidão, precisamos também aprender a lidar com as críticas e incompreensões que podem vir. Nem todos vão entender ou apoiar suas escolhas quando você decide seguir os caminhos de Deus com seriedade. Muitas vezes, quem anda na verdade acaba sendo visto como diferente, estranho ou até mesmo motivo de zombaria. Mas isso não deve nos desanimar. A própria palavra nos alerta sobre isso. Em 2 Timóteo 3,12 está escrito: e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Essa realidade não é para nos causar medo, mas para nos preparar. O mundo sempre terá resistência contra os princípios do reino de Deus. Mas mesmo diante disso, somos chamados a permanecer firmes, sem ceder à pressão de agradar pessoas, lembrando sempre que o nosso compromisso maior é com o Senhor. É preciso coragem para manter a integridade quando todos ao redor preferem o caminho mais fácil. Coragem para dizer não quando todos dizem sim. Coragem para ser honesto, mesmo quando a mentira parece ser mais vantajosa. Coragem para perdoar, mesmo quando tudo em nós pede justiça imediata. Essa coragem não vem de nós mesmos, mas da presença constante de Deus em nossas vidas. Lembre-se, quem anda na retidão não está sozinho. Além da presença de Deus, há uma grande nuvem de testemunhas, como diz Hebreus 12:1, que já trilharam esse mesmo caminho e nos encorajam a continuar. E mais, a própria criação, os anjos e o mundo espiritual observam aqueles que decidem viver de modo reto e fiel. Você não é invisível para Deus, mesmo quando o mundo não percebe. Se você está decidido a permanecer firme, mesmo diante de críticas, escreva agora: eu escolho agradar a Deus acima de tudo. Existe ainda uma verdade muito importante ligada ao tema de Provérbios 14:2. A retidão não é apenas uma escolha para esta vida, mas também para a eternidade. Andar nos caminhos de Deus hoje é preparar o coração para estar com Ele para sempre. Jesus nos ensinou que há dois destinos. O caminho largo leva à perdição, mas o caminho estreito leva à vida eterna. Isso nos mostra que nossas escolhas diárias têm consequências que vão além do presente. Em Apocalipse 22:12-14 está escrito: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras, para que lhes assista o direito à árvore da vida. Perceba, haverá um momento em que cada pessoa será recompensada de acordo com a vida que escolheu levar. Isso não significa que somos salvos por obras, mas a retidão é um reflexo de uma fé viva e verdadeira. Tiago 2,17 diz: a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Ou seja, quem realmente crê em Deus demonstra essa fé por meio de atitudes, por meio de uma vida transformada. E essa vida reta é sinal de que o coração está alinhado com o propósito divino. Por isso, não devemos viver apenas para os aplausos ou conquistas passageiras. Tudo nesta terra é temporário. Bens,
status, elogios. Mas a eternidade é para sempre. Quem vive buscando agradar a Deus está investindo em algo que nunca se perderá. Cada escolha justa, cada decisão de permanecer fiel, cada atitude de amor e bondade, tudo isso será lembrado por Deus e recompensado no tempo certo. Se você deseja viver não só para esta vida, mas pensando na eternidade, escreva: eu escolho caminhar com Deus para sempre. Chegamos ao final dessa reflexão sobre Provérbios 14:2, mas a mensagem continua ecoando em nossos corações. Quem anda na retidão teme ao Senhor, mas quem se desvia dos seus caminhos o despreza. Essa é uma escolha que Deus coloca diante de cada um de nós. Todos os dias, em pequenas e grandes decisões, somos chamados a escolher entre o caminho da luz e o caminho das trevas, entre honrar a Deus ou ignorar sua vontade. Mas é importante lembrar, Deus não nos convida a essa caminhada para nos controlar ou limitar, mas porque Ele nos ama e deseja o melhor para nós. Em Jeremias 29:11, o Senhor diz: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Andar na retidão é confiar nesse cuidado, nessa promessa. Não importa como foi o seu passado, se houve desvios, quedas, falhas, hoje ainda é tempo de recomeçar. Deus está sempre com os braços abertos para receber quem deseja voltar e seguir o caminho da retidão. A história do filho pródigo que mencionamos antes é prova disso. Não há pecado tão grande que o amor de Deus não possa perdoar. Não há desvio tão longe que não possa ser corrigido pelo poder da graça. Por isso, eu convido você a fazer hoje uma escolha consciente. Feche os olhos por um momento. Fale com Deus aí onde você está. Peça a Ele força, sabedoria, perseverança para andar sempre em retidão, para manter o coração puro, para ser luz na vida de outras pessoas e, acima de tudo, para agradar ao Senhor em tudo o que fizer. Que sua vida seja marcada por essa entrega verdadeira e que no final da jornada você ouça do próprio Deus: muito bem, servo bom e fiel. Se essa mensagem falou com você e você deseja firmar esse compromisso com Deus, escreva agora nos comentários: Senhor, eu escolho te seguir em retidão todos os dias.